Hoje eu quero começar uma série, na verdade é uma jornada, cujo tema é: de onde virá o meu socorro? Eu vou começar com a palavra liberada agora, e depois, durante a semana de segunda a sábado, ao meio-dia, no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, eu vou profetizar e orar com você. Domingo que vem eu vou aqui ministrar uma palavra e depois a semana que vem da mesma forma. Nós vamos fazer isso por 14 dias. Nós recebemos o desafio de um grupo que é o GKPN, que é o grupo de pastores cujas igrejas têm relevância no Brasil. E eles nos propuseram 14 dias de jejum e oração pelo Brasil. Por isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Hoje o Brasil está sendo designado, chamado como epicentro do coronavírus, do Covid. E a igreja precisa orar e jejuar para que o Senhor venha nos livrar, não é, dessa epidemia. Então nós vamos orar, jejuar, e eu vou estar com vocês nesta jornada. Eu estou começando então hoje o primeiro dia e nós vamos orar até 15 dias, não é? Até dia 28 no domingo, onde nós encerraremos. Nós estaremos lendo, refletindo e profetizando os salmos, do Salmo 120 a 134, que são os salmos de romagem. O que são os salmos de romagem? São os hinos cantados na procissão, na jornada, na viagem que os peregrinos faziam quando saíam da sua casa em Israel e iam até Jerusalém no templo adorar ao Senhor nas festas. Haviam 3 festas que Deus determinou para que o povo se ajuntasse em assembleia e adoração no templo em Jerusalém, que era a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E nessas 3 festas, todo o povo de Israel cada um tinha que sair da sua casa, da sua cidade, onde morava, Jerusalém, perto de Jerusalém ou longe de Jerusalém, mas eles tinham que sair pelo menos em uma dessas festas e ir até Jerusalém para adorar. E para isso eles tinham que peregrinar. Eles tinham que fazer uma jornada da onde eles saíam até o templo. E nessa jornada, eles pegavam esses salmos que se tornaram hinos. E eles iam cantando, profetizando, até chegar no templo, nas festas, e onde eles iriam adorar, festejar, celebrar as colheitas, não é? Que Deus tinha dado a eles, a abundância, o fruto das colheitas, porque cada festa era o fim de uma colheita. Então era um momento muito alegre, muito festivo, e eles iam no caminho, né? Deus já ia preparando. Você sabe que a gente tem que criar uma atmosfera para chegar num clímax. No reino espiritual é assim também. Se você quer chegar num clímax, numa apoteose, na presença de Deus, onde você espera que Deus venha te abençoar, onde você espera ter uma experiência com Deus, você precisa ir criando uma atmosfera espiritual. E assim aquele povo fazia. Eles saíam de sua casa e iam cantando e profetizando até chegar em Jerusalém. Então esses salmos são maravilhosos, né? Tem alguns salmos que foram escritos por Davi. Um desses salmos foi escrito por Salomão. E os outros são de autoria desconhecida. Conforme eu for falando sobre eles, eu vou dizendo a autoria, o que eles significam. Vai ser uma grande bênção, uma grande jornada. Entre conosco nessa jornada que Deus vai fazer grandes coisas. Mas eu quero começar nessa jornada com você hoje. Não no Salmo 120, a gente vai começar no 121, de onde eu extraí o nome dessa jornada, que é a jornada de onde virá o meu socorro. Não é uma jornada de clamor por socorro. Até o pastor Daniel tem um livro com esse nome. Este salmo é um salmo muito profetizado, porque ele nos mostra uma realidade tremenda
Não é que o Senhor Deus, através do seu Espírito, fez com que isso fosse eternizado, escrito na palavra, para que nós abstraíssemos desse salmo verdades eternas, verdades que nos trazem confiança, verdades que nos dão esperança e verdades que nos fazem crer que há um Deus nos céus que está pronto a nos socorrer. Amém? Então vamos ler lá o Salmo. Salmo 121. E o Salmo diz assim, você que está aí vendo na sua tela, leia comigo, profetiza também. Diz assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Eu li pausadamente para que você pudesse repetir comigo. E você pode repetir esse salmo aí, profetizando na sua casa a bênção do Senhor. Mas esse salmo, ele começa com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Não é? A pergunta é, de onde virá o meu socorro? Esse salmo começa com uma inquirição. Começa com uma pergunta, onde o salmista espera uma resposta. E isso acontece conosco também na nossa vida. Nós temos inquirições, nós temos dúvidas. E quando isso acontece, nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que fazer a Ele a pergunta, não é? Aqueles peregrinos saíam de suas casas e eles iam enfrentar uma jornada até chegar em Jerusalém. E essa jornada, essa viagem, era uma viagem física. Eles não tinham lá carros, muitos não tinham nem animais para que pudessem ir em cima dos animais, eles iam a pé. E quem conhece Israel, a gente sabe que lá tem espaços, né? Longos trechos de deserto, onde o caminho é cheio de pedra, o caminho é cheio de perigo. Então essa jornada não é fácil como hoje a gente tem essa facilidade. Você entra num carro, entra num ônibus, entra num avião e chega no seu destino. Não, ali a caminhada era uma caminhada cheia de dificuldades. Uma caminhada que gerava cansaço. Uma caminhada que deveria ser enfrentado muitos perigos. E essa caminhada, essa jornada, ela representa a jornada da nossa vida. Não é onde a gente sai da onde nós estamos, do ponto, do momento da nossa história e vamos chegar até a presença de Deus, né? Onde nós fazemos essa pergunta: Senhor, de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? De onde virá a minha provisão? Nós estamos aqui depois de um ano, março de 2020. Depois de um ano que nós passamos pelo primeiro lockdown, estamos vivendo o segundo agora, um ano depois. Quem imaginaria que iríamos viver tempos como esses? Cada um de nós, cada um de vocês, talvez esteja com angústias no coração, com questionamentos. Senhor, o que é que está acontecendo? Qual é a realidade que estamos vivendo? Senhor, me dá discernimento. Senhor, como será o meu futuro? Quem irá me ajudar nessas circunstâncias? Não é? A gente tem questionamentos, porque na viagem da vida, na viagem, não é? Onde nós temos que enfrentar até chegar à presença de Deus, nós temos todas essas dúvidas, nós temos todas essas inquirições, esses desejos de resposta.
Nós, como filhos de Deus, nós temos que buscar entendimento para os mistérios da vida. E a gente está vivendo um tempo que é um mistério, né? As pessoas foram tomadas por essa pandemia e por esse isolamento social. E quantas coisas vieram sobre o povo. Ansiedade, medos, né? Muitos ficaram confinados em casa, em espaços pequenos. Às vezes enfrentando dificuldade até de alimento, dificuldade financeira. Alguns estão enfrentando dificuldade nos relacionamentos, porque tinham problemas nos relacionamentos, mas que não tinham que conviver ali todo o tempo. E agora convivendo todo o tempo, o marido com a mulher, os pais com os filhos, as dificuldades então ficam à tona, não dá para fugir, não dá para sair. E todos nós temos que enfrentar. Então vem o quê? As inquirições, não é? Os desejos de respostas. E meu filho, meu querido, filho do Senhor Deus, você tem resposta no Senhor Deus. Você tem resposta na sua palavra. É por isso que eu gosto tanto desse salmo. Porque esse salmo começa com uma pergunta. Assim como nós temos tantas perguntas. A gente tem que entender os mistérios da vida. E o Senhor tem as respostas para esses mistérios. Em Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, né? Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus vai revelando as coisas, os mistérios da vida, o tempo e o modo que devemos viver quando nós buscamos nele. Não é tudo revelado de uma vez, mas conforme nós temos as nossas dúvidas e inquirições e buscamos a Deus, Deus vai respondendo. Amém? Então, neste tempo, nós temos que nos apresentar a Deus para que Ele nos dê a resposta que nós precisamos. Você não vai ter resposta em homens. Você pode ter respostas em homens que sejam a voz de Deus na sua vida, mas é Deus através desses homens. A gente sabe que o apóstolo Lamartine, o pastor Lamartine, tem respondido tanto, não é? Falando sobre o significado das pandemias nos sinais dos tempos. Quantas pessoas têm o procurado para que ele responda, porque ele é um estudioso desse tempo. Um estudioso e um profeta para os tempos do fim. E nós sabemos que este é um sinal do fim dos tempos. Então ele está sendo muito inquirido, porque ele tem, não é? A resposta, porque ele é um estudioso da palavra. Não porque a resposta é dele, mas porque a resposta é do Senhor através da sua palavra. Mas em segundo lugar, a gente tem que entender por que o salmista surgiu com essa pergunta. Por que ele perguntou, de onde virá o meu socorro? Ele fez essa pergunta quando ele teve uma atitude de olhar para os montes. E esse texto começa: elevo meus olhos para os montes. Ele olhou. E aí ele perguntou, de onde virá o meu socorro? Essa pergunta veio de uma ação. Eu acho que talvez ele tenha olhado para si primeiro. E tenha visto em si uma pessoa cansada da caminhada. Talvez uma pessoa desanimada porque faltava quilômetros ou dias para chegar até o templo, até a presença, até a resposta. Talvez ele tenha olhado para si e não tenha encontrado respostas, mas tenha encontrado uma situação difícil. Uma situação que precisava de ajuda. Talvez ele tenha olhado para os lados e tenha visto pessoas que estavam vivendo a mesma realidade com ele. E ele sabia que não podia contar com o socorro daquele que estava do lado dele. Embora pessoas possam nos ajudar em muitas coisas, não é? Porque lá eles faziam as caravanas, não sozinhos, mas famílias, povoados, saíam em bando para chegar até Jerusalém. Vocês lembram quando José e Maria
foram até Jerusalém na festa e levaram Jesus. Jesus era um adolescente e lá ele ficou no templo, né, respondendo as perguntas, mostrando a sua sabedoria aos sacerdotes. E José e Maria voltaram para a sua terra e só dias depois que eles descobrem que Jesus não estava lá. Por quê? Porque eles iam em turma, né? Eles faziam uma excursão em bando. Então a gente sabe aqui que o salmista olhou para si, olhou para o lado, não achou resposta em si, não achou resposta àqueles que estavam ao lado dele, e de repente ele olha para o alto, olha para os montes. E aí ele vem com essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Por que essa pergunta surgiu quando ele olhou para o monte? Aqui há duas interpretações, e eu gosto de ficar com uma delas. A primeira interpretação é o seguinte, que os montes podem representar o lugar alto, de onde viria o socorro. Então quando ele olha para o monte, ele já se olha, né? E enxerga Deus no lugar alto. Porque a gente sabe que os montes representavam algo que era mais elevado. E experiências com Deus no monte são experiências extraordinárias. Vocês lembram que Deus, quando liberta o povo de Israel, do Egito, leva até ao pé do Sinai, um monte. E quando ele quer falar com Moisés, e quando ele quer falar com o povo, ele se manifesta onde? No monte Sinai. E ali ele fala com o povo e dá a sua lei. Quantas experiências incríveis, né? Os homens tiveram com Deus no monte. Quando Deus pede a Abraão o seu filho em sacrifício, Isaque, o que ele pede para Abraão? Abraão, sai da onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aonde Abraão foi parar? No monte, não é? E lá ele teve aquela experiência de entregar o seu filho, né? Ele ia sacrificar o seu filho, até que Deus do céu fala com ele, fala: Abraão. E quando ele estava com o cutelo na mão, Deus o segura, né? E ali fala com ele e diz assim: Abraão, porque você não me negou o seu único filho, o filho a quem você ama, eu sei agora que você é meu servo fiel, que você me ama. E ali Deus então deu o cordeiro em sacrifício e poupou a Isaque. Que experiência linda de fé. A palavra de Deus diz que naquele momento Abraão foi justificado por sua fé. E quando isso aconteceu, onde ele estava? No monte. Quando Deus vem com uma praga sobre o povo de Israel, porque o povo havia pecado, porque Davi havia pecado. Davi sabe que ele precisa buscar o socorro de Deus. Aí Deus se revela e ele se mostra onde? No monte. Davi vai até lá, nas terras de Araúna, e oferece em sacrifício ao Senhor, e a praga é cessada. Aonde Davi foi buscar o refúgio, onde Davi foi buscar o socorro? No monte. Então a gente sabe que há experiências do Senhor no monte. Aonde foi a transfiguração de Jesus? Aonde Abraão desceu e Elias desceu? Aonde teve a manifestação da plenitude dos tempos? Onde Moisés se revela que representa a lei? Onde Elias se revela ali, se transfigura porque se refere aos profetas? E Jesus Cristo, ali estava a lei e os profetas avalizando o sacrifício e a obra de Jesus. Aonde? No monte. Então o monte significa algo extraordinário, algo que fala de alturas, né? Aqui a gente cantou grandioso é o Senhor, e quando a gente pensa em coisa grandiosa, você pensa num monte. Eu não sei quantos de vocês já tiveram privilégio de conhecer montes, mas eu uma vez viajei com Lamartine 20 dias pela Suíça. Um dos lugares mais lindos da terra, onde a gente viaja e vê os montes com a neve
eterno. E a gente passa por aqueles túneis que cortam os montes, uma coisa fantástica. E você olha para o monte, você nem alcança aquilo. As experiências que a gente tem de subir o monte e ver de cima do monte a grandiosidade da obra de Deus. Então essa pergunta veio quando o salmista olhou para o monte. E o monte significa o quê? A manifestação da grandiosidade, da majestade de Deus. Porque no monte nós temos experiências inefáveis. É por isso que a gente sobe no monte, né? Né, Daniel? Pastor Daniel sobe no monte. Eu sempre subi no monte com a pastora Marluce. Teve um ano que eu fiz uma consagração de 1 ano. Uma vez por semana eu subi ao monte para orar. Porque Deus ouve você em qualquer lugar. Deus ouve você quando você entra no seu quarto. Mas sair da sua casa e subir no monte tem um mistério, gente. E eu fiz 1 ano de consagração dos meus 49 aos 50 anos. E sabe quando eu terminei essa consagração? No dia que eu fiz 50 anos, eu estava no Monte Sinai. Eu fui para Jerusalém. E eu e o Lamartine jantamos no terraço de um hotel, num lugar alto, onde eu podia contemplar o templo e consagrar a minha vida para Jesus. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Porque lá Deus falou comigo de forma maravilhosa, porque eu subi durante 1 ano no monte. E no dia dos meus 50 anos, né, o ano do jubileu, um ano emblemático, eu subi num monte para me consagrar. Mas essa pergunta veio quando o salmista olhou para o monte. E você talvez não consiga olhar para um monte onde você está, mas você pode olhar para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. Também há uma interpretação que o monte poderia significar um lugar de perigo. Porque os bandidos que assaltavam, os transeuntes, os viajantes ficavam escondidos nos montes. E quando o povo passava no vale, eles desciam para assaltar. Os animais também ficavam nos montes, né? O leão, o urso, né? Naquele tempo tinha. Né? Davi matou um urso, matou um leão. Os animais de rapina ficavam escondidos. E quando os viajantes passavam, eles também vinham, né, para atacar. Então alguns creem que talvez ele tenha olhado para o monte e tenha pensado, de lá virá perigo. É um lugar de perigo. Então da onde vem meu socorro? Seja qual for a situação. Eu creio que a primeira deve ser... Eu acho, não sei se eu sou muito poética nesse sentido, um pouco inocente, mas eu acho que talvez ele tenha olhado, sabe, e tenha pensado em Deus quando ele olhou para o monte. Mas se ele pensou no perigo e veio com essa pergunta, com esse questionamento, também ele obteve a resposta. Amém? Talvez você esteja olhando para os perigos da sua vida que você está vivendo, enfrentando hoje. Enfermidades, ansiedades, medos, limitação, dificuldade financeira, dificuldades nos relacionamentos. Se você está olhando para os perigos que você tem que enfrentar na sua vida, nessa jornada, e você vem com esta pergunta, de onde virá o meu socorro? Não é? Mas essa pergunta não fica sem resposta. Jesus disse assim, o Senhor através da sua palavra, Ele dá uma resposta. E a resposta é: o socorro virá do Senhor. O socorro virá do Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez o céu e a terra. Gente, o seu socorro não vem de um homem ou de uma mulher, alguém que tem o poder limitado que você tem, mas o seu socorro vem do Criador, do Senhor que criou o céu e a terra, que tem todo o domínio, que levanta reis e destitui reis, que levanta autoridade e destitui autoridades. É aquele que
conhece a tua estrutura física, é aquele que tem o poder para te trazer a cura, é aquele que tem poder para trazer a resposta, para trazer a provisão, é aquele que é fonte de toda bênção, toda dádiva, advém do Senhor, é dele que você vai ter o socorro. Glória a Deus! O teu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O teu socorro não vem de qualquer um, não. O teu socorro vem do Todo-Poderoso. Aquele que tudo pode. Aquele que abre uma porta e ninguém fecha. Se você está precisando de um emprego, se você está precisando de algo, é Ele quem pode abrir esta porta para você. Peça para Deus, é dele que virá o teu socorro. Em primeiro lugar, a gente sabe que Ele é o Criador, portanto Ele tudo pode. E Ele é o guarda de Israel, portanto Ele tem o poder de proteger. O poder para proteger. E quando diz assim, Ele é o guarda de Israel, sabe por que eles dizem isso? Porque as nações, os países ali, cada um deles tinha um Deus que lhe era próprio. Então, por exemplo, se você era de Israel, você tinha o Senhor de Israel para te socorrer. Agora o Senhor de Israel, o Deus de Israel, era o guarda de Israel. Mas o socorro vinha do guarda de Israel, mas não era um dos deuses das nações, mas era o Deus Criador, o Deus único, o Deus invisível, o Deus El Shaddai, o El Elyon, aquele que tudo pode, o Deus eterno, é dele que viria a resposta. O guarda de Israel, porque ele está sempre atento e ele não se distrai nunca. O versículo diz, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está atento o tempo todo. Não é? Os vigilantes que ficavam nas torres das cidades corriam o risco de ficarem com sono e dormir. Mas o Deus, o guarda de Israel, não dormita, ele não dorme, ele não se distrai. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que enquanto dormimos, o Senhor providencia o pão de amanhã. Você pode trabalhar, mas enquanto você dorme, o Senhor trabalha por você. É por isso que o dia na Bíblia não começa ao amanhecer, mas o dia começa quando o sol se põe. O sol se põe, a noite chega, você vai dormir e descansar. E o Senhor que não dorme, não dormita, vai trabalhar por você, sabia? Que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para você, para que quando você acorde, tudo esteja preparado. A provisão, o propósito e o caminho está preparado. A jornada está segura. Então, meu querido, o socorro vem do guarda de Israel que não dorme. Que durante a noite, enquanto você descansa, ele está dormindo. Então, se você está com insônia agora na quarentena, ore por cura. Clame a Deus, leia a palavra e diz assim, Senhor, como disse Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. É isso que você tem que entender, pegue no sono, porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Se você está ansioso, acordado, talvez Deus fica lá, deixa você na sua ansiedade. Mas quando você entrega a Deus, você encontra paz e dorme, e Deus trabalha para você. E também continua dizendo, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Porque quando eles caminhavam, meus queridos, você que já foi para Israel, ou talvez você não tenha ido, saiba que lá é um calor causticante em algumas estações. Ou calor, ou frio, ou tempestades, eles estavam ali ao relento.
Então de dia era difícil porque tinha o sol, à noite era difícil porque havia o frio, havia a lua, mas o Senhor era aquele que guardava das intempéries do tempo. Assim é o Senhor na sua vida, Ele te guarda dos intempéries do tempo. No Salmo 91 diz assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 5 e 6 diz assim: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Deus protege de manhã, de tarde, de noite, no terror noturno, na peste ao meio-dia. Deus está todo o tempo te guardando, as 24 horas por dia. Portanto, não tenha medo de dormir, porque o Senhor, enquanto você dorme, trabalha por você. O guarda de Israel te protege de todo mal. Salmo 121 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Não há mal que possa contra você, porque Satanás e o seu exército muito bem articulado é aquele que te arma ciladas, mas o Senhor Todo-Poderoso é aquele que vai à tua frente e que te livra do laço do passarinheiro. Então clame ao Senhor, porque dele virá o socorro. Mateus 6,13 diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a orar. Se você está sendo afligido por qualquer opressão na sua vida, se você tem discernido mal sobre a sua vida, ore a Deus, clame por socorro. Diz assim: o Senhor Deus nos livra do mal, não nos deixes cair em tentação, Senhor Deus, mas livra-nos do mal. Coloca-nos, Senhor Deus, num caminho seguro, na rocha eterna que é o Senhor. Nós temos uma luta constante contra o mal. Aqueles viajantes, os peregrinos que saíam para chegar ao templo de Jerusalém, enfrentavam muitas dificuldades. E nós, quando trilhamos a nossa vida, circunstâncias, tempos na nossa vida também, porque a nossa luta é constante. Em Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas é contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas o Senhor nos protege o tempo todo. O Senhor nos protege de qualquer força do mal. E para finalizar, a palavra de Deus diz assim: este salmo tão fantástico, esse salmo que nós precisamos decorar. Agora eu vou decorar esse salmo, eu quero ter na minha boca, eu quero profetizar nos tempos de dificuldade. Eu olho para os montes, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Virá do Senhor, o guarda de Israel. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus guarda você em todos os seus projetos. Guarda você quando você começa, guarda você quando você termina. Guarda você quando você começa a caminhada, guarda quando você chega. Uma vez eu viajei para o exterior e eu tive uma visão quando eu descia do avião. Eu via homens ao meu redor, homens bem trajados, homens fortes. E eu clamei ao Senhor e perguntei: Senhor, quem são esses homens? E Deus disse para mim: você chegou num território onde a guarda da sua vida foi trocada. E estes são os anjos que eu designei para te guardar neste país. Depois dessa experiência que eu nunca esqueci, Deus me deu a confiança que Deus guarda quando eu estiver no Brasil, quando eu for viajar para os Estados Unidos, quando eu for para a Europa, quando eu for em qualquer lugar da terra. Porque o Senhor é aquele que guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa jornada. Que você possa olhar para o monte. E quando essa pergunta vier no seu coração, você possa entender que tem uma resposta. Que o socorro vem do Senhor, do Criador,
do guarda de Israel, daquele que tudo fez e daquele que tudo detém na sua ronda, no seu poder, no seu agir. Amém? A sua vida começou, talvez o seu dia, essa estação que nós temos que viver agora, com uma inquirição, com uma dúvida, mas Deus está te respondendo que dele virá o seu socorro. Amém? Diga assim comigo: de Deus virá o meu socorro, do Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, virá o meu socorro. Do guarda de Israel, virá o meu socorro. Do Yahvé, do Deus da aliança, virá o meu socorro. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. E vou fazer uma oração de entrega. Talvez você que esteja aí recebendo essa palavra nunca tenha feito essa entrega, realmente colocando a sua vida no altar do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados e venha fazer morada no meu coração. Se você não fez isso ainda, ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu entrego agora toda a minha vida. Quebra, Senhor Deus, todo o meu envolvimento com o mal. Perdoa todos os meus pecados. Limpa a minha vida, Senhor. Eu me rendo agora ao Senhor e declaro que o Senhor é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu aceito o sacrifício que foi feito por mim na cruz. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele veio até mim para que eu pudesse ir até o Senhor Deus. Por isso agora eu me rendo, entrego a minha vida em Cristo Jesus. Amém. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Se você tomou essa decisão hoje, tem aí um QR Code que você pode acionar para que nós possamos ter informações de vocês e possamos orar por vocês e dar instruções, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Que o Senhor Deus possa tirar toda a ansiedade do seu coração, todo o temor, tudo aquilo que te aflige nesse tempo. Que o Espírito Santo possa inundar a sua vida com paz, com confiança, com segurança, com fé. A fé é aquela que move os céus a seu favor. Olhe para os montes, olhe para o monte, olhe para Deus. E você receberá dele tudo o que você necessita. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.